definir a vida? Qual é o papel desempenhado pelo corpo na qualificação da vida? Para nós, as expressões viver bem e ter um corpo em forma possuem uma equivalência natural, mas nem sempre a vida e o corpo foram tratados como equivalentes. O psicanalista Jurandir Freire Costa mostra algumas concepções de vida e valores atribuídos ao corpo em diferentes momentos da história. Eu diria de maneira sintética, de forma abrupta, que ser sujeito é lidar com o resto da vida que foi pensado de diferentes maneiras, em diferentes culturas, e como é próprio, assim, um pouco da minha maneira de pensar, que é a maneira de pensar por contrastes, para que a gente possa perceber mais facilmente, né, que a nossa forma de vida é uma entre outras, historicamente localizada, consequentemente mutável, consequentemente aperfeiçoável e, no meu entender e no meu desejo, melhorável. Para isso, eu começaria a dizer o que o sentido da vida tem na primeira cultura ocidental, que a tematizou, né? Que trouxe isso na forma do conceito. Não se limitou a viver, mas quis pensar. E quis pensar sobre o que é, para onde vai, qual o sentido, etc., que todos sabemos, é a cultura grega. Os antigos gregos possuíam duas palavras que se referiam à vida: zoé e bios. Zoé era justamente o conceito de viver, comum a todos os seres vivos. Já bios designava a vida racional, própria a cada indivíduo ou grupo. Segundo Aristóteles, a bios era uma ação moral. Essa diferenciação foi apropriada pelos primeiros pensadores cristãos, mas adquiriu um outro significado. Zoé era a vida eterna e infinita, dádiva divina comunicada aos homens. Já bios se referia à vida terrena em seu eterno ciclo de nascimento e morte. A vida grega era uma vida de imediato dividida em duas, e sem nada que a unisse, sem um conceito maior que coroasse, que tecesse, que costurasse. Eu, de um lado, tinha a vida animal, e de outro lado, tinha o bios político. O bios político era a vida qualificada. Essa era a vida favorita, era a vida admirável. Era a vida do homem que, pelas ações e pelas condutas, né? Ou como eles chamavam, pela praxis ou pela lexis, por aquilo que fazia e aquilo que dizia, iria se individualizar no sentido de ser alguém que excelenciava para manter a virtude essencial grega, que era a virtude de fazer viver a polis democrática, que era a liberdade. Usou a vida animal, pelo contrário, era aquilo que da vida aparecia como um resto, aquilo que aparecia como indiscriminado, aquilo que era tudo que você deveria ou que se deveria evitar que viesse à luz do público. A vida animal era rebaixada em sua dignidade, por assim dizer, porque era na nossa animalidade que nós somos escravos. Nós somos livres para agir e para falar, mas nós não somos livres para comer ou deixar de comer, para excretar ou deixar de excretar. Ali, o homem grego via sua dignidade diminuída pela repetição, pelo mesmo, pela permanente renovação de uma mesma necessidade indicativa de sua servidão. Donde o fato de que a vida privada para os gregos, a vida que se passava, onde se desenrolava o universo das necessidades, era uma vida vergonhosa. Era uma vida que você não exibia em público. Era uma vida menor. Qual é o destino grego desse resto? Ou seja, dessa vida que não é qualificada, dessa vida que não é superior. Esse destino era o destino de ficar oculto, escondido, entre quatro paredes. E o que é que o homem livre faria desse resto?
desse destino, ele tinha que ter o simples cuidado de ser moderado. Não comer demais, não beber demais, não ter relações sexuais demais, não ser violento demais. Nada disso estava prescrito dentro da legislação, nada disso era punível ou passível de punição. Simplesmente ele fazia aquilo porque, mostrando que ele podia governar esse resto da vida sem qualificação, e eu digo sem qualificação cultural nos termos ideais, ele mostrava que, governando a si, ele estava habilitado a governar os outros, ou seja, a decidir pelos destinos de Atenas. Então, era o resto da vida que devia ser escondido, para então ser governado como uma espécie de preliminar, de prévia, de teste, de estágio de aperfeiçoamento, para que você pudesse ser o bom governante. A negação do resto do homem significa, no fundo, a desqualificação do corpo na definição da vida. Corpo em grego, o soma, ou a palavra soma, nada dizia sobre a vida. O soma, ou a palavra soma, era empregada ou para falar do cadáver, ou seja, da não-vida, cujo suporte tinha finalmente perecido, ou muitas vezes para falar de escravos, que eram também percebidos, né, dentro do ethos grego, como algo que era uma vida indefinida, indiferenciada, uma vida empobrecida pelo simples fato de viver no mundo da necessidade. Lembrem bem, só um parênteses, que a escravidão grega não tinha nada a ver com a escravidão americana, com essa que nós conhecemos, né? Escravo eram todos os indivíduos que, nas lutas contra Esparta, ou seja, na defesa da própria cidade, não tinham tido o heroísmo de morrer. Tinham preferido guardar a vida animal, sacrificando a vida heróica, a vida honrada. Então, esses não mereciam a liberdade. Já que eles queriam a vida animal, eles tinham. Mas eles eram, então, o quê? Eles eram simplesmente não cidadãos, eles eram soma. O corpo, então, é indicativo de uma espécie de suporte neutro. Ele nada elucida a vida. Ele nada sintetiza a vida. Ele simplesmente se faz atravessar por essas duas vidas, a vida animal, que é o resto da vida política, que é aquilo que sobra, que é aquilo que não pode ser incorporado à cidade e que, no entanto, diz qualquer coisa do sujeito grego. Diz qualquer coisa do sujeito grego significa saber lidar com esse resto é qualquer coisa que é indicativa da capacidade de fazer um correto uso dos prazeres. O corpo, então, entrava na vida grega como um pedestal, como uma espécie de matéria que não falava por si, inerte, muda, que nada tinha a dizer. Ele era simplesmente aquilo que a vida usava como instrumento para se mostrar. Se para os gregos o corpo nada dizia para a definição da vida, era um resto que devia ser mantido fora do domínio público e sob